Reddit. Permiti que o meu enteado zombasse da morte do pai biológico do meu filho. E agora ele está arruinando a minha vida e eu a dele. Olá a todos. Eu, com 48 anos, tenho um filho, David, de 20 anos, do meu primeiro casamento. O pai dele e eu nos divorciamos quando ele tinha 7 anos. Foi um período difícil para todos, mas fiz tudo o que pude para que a transição fosse suave. Conheci o meu atual marido alguns anos depois e nos casamos quando David tinha 10 anos. O meu marido tinha um filho, Alex, que agora tem 18 anos e que naquela época tinha 8. Serei sincera, David e Alex não criaram um vínculo como eu esperava. Sei que unir famílias é complicado, mas acreditava de verdade que, com o tempo, eles se tornariam próximos. Tinha tanta certeza de que se eu continuasse insistindo, eles acabariam chegando lá. Infelizmente, David sempre foi extremamente difícil. Ele era muito ligado ao pai e quando ia para a casa dele, parecia viver uma outra vida da qual não queria que fizéssemos parte. Lá ele podia ir sozinho à loja, sair com amigos depois da escola e tinha uma grande e elegante instalação de jogos, que fazia Alex voltar para casa chorando por não ter algo igual. Admito que comentei com o meu ex-marido que talvez ele pudesse convidar Alex 1 ou 2 vezes. Achei que seria algo bom para que convivessem, mas isso acabou se voltando contra mim. David ficou furioso. Disse que eu estava forçando uma relação, tentando enfiar Alex onde ele não era bem-vindo. Não era como se eu quisesse colocar Alex na vida dele todos os fins de semana. Apenas imaginei que eles poderiam compartilhar algumas coisas, já que tinham somente 2 anos de diferença. A situação começou a piorar perto do casamento. Queríamos incluir os 2 meninos na cerimônia, o que não considerei um pedido exagerado. Eles deveriam ficar lado a lado e sorrir para algumas fotos antes do casamento, nada além do básico. Mas David se recusou. Disse que não queria posar ao lado de alguém com quem não tinha parentesco. Ele chegou a ir embora no meio de uma sessão de fotos e Alex terminou em lágrimas depois que David gritou com ele por estar tentando demais. Depois disso, Alex mordeu David durante a sessão. Admito que aquilo não foi correto, mas crianças brigam, e eles eram pequenos. David tinha 10 anos e Alex tinha 8. Porém, claro, David se agarrou àquele episódio para sempre, como se fosse um crime imperdoável. Tentei explicar que Alex estava magoado e que morder foi uma reação ao sentimento de rejeição, mas David não se importou. Ele nunca se importa quando o assunto é Alex. Passei anos pedindo que David fosse mais gentil com Alex, implorando para que o tratasse como um irmão mais novo ou pelo menos para que não fosse cruel. Alex sempre o admirou mesmo sendo tratado mal. Ele queria compartilhar jogos, sentar perto, fazer parte do mundo de David, mas David simplesmente não permitia. Ele esfregava cada privilégio que tinha na cara de Alex. Sempre que voltava da casa do pai, falava sobre novas tecnologias que ganhava, sobre jogos para adultos que Alex não podia jogar e sobre como o pai era fixe, por deixá-lo pular a lição de casa às vezes. Quando tinham 13 e 11 anos, Alex tentou novamente. Lembro que ele me perguntou como poderia fazer para que David gostasse dele. Chegou a pedir ajuda para escolher petiscos para levar ao quarto de David. Queria falar sobre os jogos favoritos de David e até ensaiou frases para impressioná-lo. Mas David não se importou. Depois me disse que conseguia perceber que Alex só se interessava pelas coisas, e assumiu que Alex fingia porque queria ser convidado para a casa do pai dele. E admito que Alex realmente mencionou isso, mas é completamente normal, afinal ele tinha curiosidade. Doeu ver David cortá-lo de forma tão fria. Depois, quando o pai de David morreu e ele tinha 16 anos, tudo mudou. Tentei estar ao lado dele, disse que o ajudaria a enfrentar tudo aquilo, mas ele se fechou completamente. Só queria os avós que nunca tinham sido tão presentes antes. Eles se mudaram para casa e começaram a cuidar de tudo, e eu sequer podia colocar os pés lá dentro. Enquanto isso, Alex, tentando aliviar o clima, fez um comentário bobo sobre finalmente poder jogar todas as coisas agora, e David explodiu. Sim, foi uma piada fora de hora, e sim, Alex não deveria tê-la feito, mas ele sempre teve um humor ingênuo, e eu disse isso a David. Ele é imaturo, não maldoso. Mas David afirmou que aquela foi a gota de água. A partir daí, ele se recusou a deixar Alex chegar perto da casa ou dos jogos, e sinceramente, eram apenas coisas. Quando David fez 18 anos, mudou-se para a casa do pai, que estava totalmente quitada. A instalação de jogos, os colecionáveis, tudo era dele. Porém, em vez de ser grato, ele se tornou ainda mais frio. Ele já nem reconhecia Alex. Alex entrou numa boa universidade ali perto, e achei que seria uma ótima oportunidade. Ele está se esforçando e quer um pouco de independência. Perguntou se poderia ficar na casa de David por algum tempo, apenas até se estabilizar no campus. Pareceu razoável, afinal David vive sozinho numa casa grande. Mas David disse absolutamente que não e encerrou o assunto na hora. Eu disse que ele estava sendo teimoso e que poderia, ao menos, ter ouvido Alex. Ele respondeu, nem que me pagassem eu voltaria a viver com ele. Nesse ponto, eu já estava extremamente frustrada.
Disse que ele não estava fazendo absolutamente nada para reparar a relação e ele agiu como se não se importasse. Afirmou que não precisava, que nunca quis melhorar nada com Alex e que ele não era família nem amigo. Essas foram as palavras exatas e aquilo me destruiu. Depois disso, sem me avisar, Alex entrou em contato com David. Disse que lamentava tudo do passado e que só queria visitá-lo alguma vez, talvez jogar, talvez passar um tempo juntos. Chegou a dizer que levaria petiscos e que não ficaria muito, só queria uma chance. Achei que finalmente eu esperava que David mostrasse um pouco de maturidade, mas ele disse não a Alex imediatamente, sem sequer fingir pensar no assunto. Alex veio falar comigo depois completamente arrasado. Ele tem 18 anos, ainda é um garoto em muitos sentidos, e tremia ao me dizer que se arrependeu de ter entrado em contato com David, porque se sentiu estúpido por esperar que as coisas mudassem. Aquilo me enfureceu. Eu também sou mãe dele, talvez não biologicamente, mas criei Alex desde que ele tinha 8 anos. Conheço os defeitos dele, mas ele sempre quis um irmão, e foi por isso que confrontei David. Perguntei por que ele rejeitou o meio-irmão daquela maneira justamente quando Alex finalmente estava agindo como um adulto e pedindo perdão. David não se importou. Disse que eu o pressionei para entrar em contato com Alex, o que não era verdade, pois eu nem sequer sabia que Alex faria isso. David afirmou que estava cansado de ser empurrado para dentro de uma dinâmica familiar falsa. Desculpe, mas o meu marido e eu estamos casados há mais de uma década. Em que momento ele pretende aceitar que as coisas mudaram? Eu disse a David que ele deveria sentir vergonha, não por dizer não, mas por nem sequer tentar, por não respeitar o fato de que Alex estava tentando consertar as coisas. Expliquei que jogos eram apenas jogos, nada importante, e que ele poderia ter permitido que Alex fosse até lá por uma hora. Ele distorceu isso dizendo que eu estava minimizando os limites dele, como se eu estivesse dizendo para ele parar de agir como uma criança egoísta por causa de uma coleção de consolas e controlos. David respondeu dizendo que eu nunca o ouvi quando ele crescia, que impus Alex a ele, que tomei decisões sobre a vida dele por ter me divorciado do pai dele. Ridículo! Eu me divorciei do pai dele porque o casamento não funcionava. O que isso tem a ver com dois meninos que não se davam bem? Ele sempre tenta culpar o ressentimento dele em qualquer coisa, menos nele mesmo. Depois trouxe à tona acontecimentos de anos atrás, como a mordida, ou o fato de Alex ter zombado dos jogos quando o pai de David morreu. Eu disse que foram incidentes isolados, que crianças brigam e dizem coisas estúpidas. Ele se recusa a ver Alex como algo além de seu pior momento, recusa-se a reconhecer que também contribuiu para a tensão. Insiste que Alex o atormentava só por querer passar tempo junto, por querer jogar. Sempre que lembro que Alex era muito jovem na época, David revira os olhos. Ele se recusa a admitir que Alex nunca teve a vida que ele teve. David tinha 2 casas, 2 natais, 2 quartos e 2 instalações de jogos. Alex tinha apenas um quarto e 2 pais que enfrentavam dificuldades financeiras quando ele era pequeno. É claro que ele sentia ciúmes às vezes, mas isso não o torna um monstro. Mesmo assim, por mais que eu diga que Alex só queria uma oportunidade, David não cede. Ele insiste que Alex usa pedidos de desculpa como manipulação porque, quando criança, falava muito sobre a casa do meu ex-marido. Essa é a prova dele, um menino de 11 anos perguntando se podia visitar uma casa com um computador melhor. O pior é que agora David fala comigo como se eu fosse o problema, como se eu fosse a razão pela qual a relação deles está destruída. Ele disse que não deve nada a Alex e que eu preciso aceitar que eles não são irmãos. Admito que esse comentário doeu. Trabalhei tanto para criar paz nesta casa, e ele sempre foi o que nunca fez sequer metade do caminho, nem mesmo 10%. Age como se Alex não tivesse feito nada além de persegui-lo, o que simplesmente não é verdade. Eu o disciplinei por isso, mas David agiu como se fosse pena de morte. Mesmo agora, já adultos, Alex continua tentando. Ele está estudando muito, está na universidade e quer um novo começo. Eu disse a David que permitir que Alex morasse temporariamente com ele poderia ajudá-los a criar um vínculo. Expliquei que ele é o mais velho e deveria dar o exemplo, e ele me interrompeu dizendo para eu parar de tratá-lo como uma criança. Quando eu disse que me envergonhava de vê-lo rejeitar o pedido de desculpa de Alex, ele respondeu que eu deveria ter sentido vergonha anos atrás por deixar tudo chegar a esse ponto. Sinceramente não entendo de onde vem tanta hostilidade. Fiz tudo o que pude pelos 2 meninos. Garanti que tivessem presentes de Natal iguais, as mesmas tarefas e a mesma estrutura, mas independentemente do que eu diga, David continua agindo como se Alex fosse um inimigo de vida inteira. Ele nem sequer diz o nome de Alex metade do tempo, refere-se a ele apenas como o seu enteado. Olá, estou em um ponto em que não sei se David sequer me vê como família. Cada vez que menciono Alex, ele me interrompe. Cada vez que tento incentivar a reconciliação, ele me acusa de tomar partido. Eu não estou tomando partido, sou a única que tenta consertar o que ele continua destruindo e agora, aparentemente. Porque eu disse que adultos não guardam rancor por discussões da infância, ele mal fala comigo.
Ele disse que terminou de falar sobre Alex e que eu devo respeitar esse limite, o que é ridículo, porque ele não pode impor um limite sobre outro membro da família. Continuo acreditando que estou certa, continuo acreditando que ele está sendo teimoso, continuo acreditando que ele se recusa a amadurecer e perdoar coisas que nem sequer foram tão sérias. Então aqui estou eu porque o meu marido acha que eu deveria parar de pressionar, mas eu não vejo por que devo desistir de algo apenas porque David se recusa a fazer o mínimo como irmão mais velho. Comentários. Isso é manipulação emocional clássica disfarçada de pacificadora. Você não é neutra. Você ignorou ativamente os limites do seu filho desde o momento em que se casou. Tentou transformar Alex no irmão dele à força, com proximidade forçada e culpa emocional. Isso não é unir famílias, isso é coerção. Além disso, pare de usar a imaturidade de Alex como desculpa. Aos 8 anos, tudo bem. Aos 13, 16 ou 18, já não. O comentário que Alex fez depois que o pai de David morreu foi profundamente cruel. Você vê como humor bobo, mas para um filho que perdeu o pai, não é. David não é imaturo, ele está impondo limites que você repetidamente desrespeita. Você trata o espaço de David, o espaço do luto dele, como se fosse um alojamento temporário para o seu filho favorito. O fato de o seu marido se afastar disso tudo, ele sabe que o que você faz está errado em vários níveis. O seu filho não é obrigado a ter uma relação com o seu enteado. Você não vira amiga de todas as pessoas que encontra na vida. Se duas pessoas não se dão bem por qualquer motivo, não é culpa de ninguém. Mas se uma mãe que pensa com a cabeça de baixo acredita que elas devem se dar bem e obriga isso, então sim, é culpa dessa mãe. E essa mãe que pensa com a peluda de baixo é você. E quem está dizendo isso é uma mulher. Então não interprete como violência de gênero, como você faz em outros comentários. Os homens que dizem que você é uma mamãe têm o mesmo direito de dizer isso, porque você realmente é. É simples assim. Deixe o seu filho em paz antes que as coisas piorem. Embora as coisas que o seu enteado fez sejam bastante ruins, acho que você está escolhendo deixar coisas de fora por conveniência. Há algo estranho em tudo isso, como se o seu enteado fosse ainda pior do que você descreve e fosse muito difícil conviver com ele. Ou talvez você seja uma mãe terrível e o seu filho não goste de você por quem você é, mas usa o seu enteado como bode expiatório. Qualquer um dos dois cenários a transforma numa pessoa horrível. Você permitiu que o seu enteado tratasse como piada o falecimento do seu ex-marido, o que é profundamente desrespeitoso. O fato de você não ter feito nada naquele momento é o que a torna vilã, porque pelo menos o seu enteado pode justificar que era um adolescente, mas você é uma pessoa adulta. Atualização 1. Honestamente me surpreende quantas pessoas perderam completamente o ponto. Quando você precisa recorrer a insultos e ser cruel com outra mulher, é porque os seus argumentos não têm muito peso. Estão distorcendo o que eu disse em algo cruel e eu não vou ficar sentada deixando essa narrativa correr sem explicar o que realmente está acontecendo. Primeiro, eu não obriguei David a fazer nada. Pedi como mãe dele que mostrasse compaixão e maturidade, e isso não é manipulação, apesar de todos vocês verem dessa forma. E antes que alguém me acuse de favoritismo outra vez, eu apoiei os dois meninos. Eu era quem dirigia toda semana para levar e buscar David da casa do meu ex-marido. Coloquei o meu próprio casamento em pausa por 2 anos para focar na adaptação dele. Se isso não é ser uma mãe envolvida, não sei o que seria. Desde a publicação original, as coisas pioraram. David me disse que não quer que eu o contacte a não ser que seja uma emergência. Ele não apenas disse não à visita de Alex, como nos cortou completamente. Bloqueou Alex totalmente. Isso aconteceu logo depois de um mal-entendido pelo qual todos parecem estar exagerando. Eu havia oferecido a David um acordo de aluguel mais generoso. Perguntei se Alex poderia ficar temporariamente enquanto começava a universidade ali perto, apenas até os dormitórios abrirem. Eu disse que pagaríamos o aluguel, os serviços e até um extra se ele ajudasse. Inclusive sugeri limites como espaços separados, horários de silêncio e assim por diante. David disse, e cito, nem todo o dinheiro do mundo me faria ter ele debaixo do meu teto. Então mencionei algo que nunca pretendi dizer em voz alta. Quando David tinha 15 anos e Alex tinha 13, eu disse a Alex, em uma conversa privada, que talvez algum dia, quando fossem mais velhos, ele pudesse jogar com a instalação de jogos de David ou até herdá-la, caso David permitisse. Era para ser algo encorajador, uma forma de fazê-lo sentir-se incluído quando sempre ficava de fora. Nunca imaginei que David se agarraria a isso como se fosse a última coisa na Terra. Ele não comprou aquela instalação, o pai dele comprou. Ainda assim, ele age como se fosse um tesouro sagrado que ninguém pode tocar. Quando lembrei a ele o que eu disse a Alex anos atrás, David ficou furioso. Afirmou que eu menti para uma criança para controlá-la, o que é paranoico. Nunca se tratou de controle, tratava-se de justiça. David teve mais enquanto crescia, mais dinheiro, mais oportunidades, mais liberdade. Então sim, eu acho justo que Alex desfrute um pouco disso agora, especialmente considerando que David vive sozinho em uma casa de 3 quartos e passa as noites jogando, enquanto Alex tenta equilibrar aulas e uma moradia compartilhada.
Também mencionei o custo emocional que tudo isso causou a Alex. Ele está em terapia desde o ensino médio, algo que o meu marido e eu providenciamos porque ele se sentia excluído em casa. Ele perguntava constantemente por que David o odiava, porque nunca o convidava para nada e porque o tratava como um estranho dentro da própria família. Isso pesa em um garoto. Agora, depois de anos de silêncio e finalmente reunir coragem para se aproximar, David volta a fechar a porta na cara dele. Então sim, eu disse a David que se recusar a permitir que Alex fosse visitá-lo nem que fosse por um momento era egoísmo. Disse que homens de verdade dão um passo à frente quando a família precisa. Ele desligou na minha cara no meio da frase. E ao que parece contou tudo aos avós que me enviaram uma mensagem muito firme dizendo que eu deveria respeitar os desejos de David e que se eu continuasse pressionando, cortariam contato comigo. Agora eles também estão do lado dele. E sim, eu enviei alguém à casa de David, uma terapeuta familiar, na verdade, a terapeuta de Alex. Fiz isso porque posso ver como ele está mal e precisa de ajuda, não de isolamento. Pensei que talvez, se David ouvisse isso de uma profissional, reagiria de forma diferente. Mas ele disse para ela ir embora imediatamente, afirmou que nunca consentiu com nada e depois me ligou furioso dizendo que eu violei a privacidade dele. Tentei explicar que era para ajudar. Ele disse que aquilo foi a última gota. Também admito que deixei uma caixinha no alpendre dele. Não era nada invasivo, apenas algumas coisas, tudo para lembrá-lo de que ainda somos a família dele e que não vamos parar de amá-lo, por mais que ele nos afaste. Ele não disse nada a respeito. O meu marido está cansado. Ele não tomou partido publicamente, mas sei que está frustrado. Disse que eu preciso aceitar que David já decidiu e que pressionar só vai fazê-lo se afastar ainda mais. Mas eu sou a mãe biológica dele, e isso é muito mais fácil de dizer do que fazer. Se ele tivesse esse problema com Alex, com certeza agiria exatamente como eu. As pessoas nos comentários continuam dizendo que David não deve nada a Alex, que são as coisas dele, a casa dele, as regras dele. Mas sejamos realistas. Nada do que David tem foi construído por ele. Tudo foi herdado, e não me importa quantas pessoas fiquem irritadas quando digo isso. Se Alex tivesse sido o menino que perdeu um pai, eu teria esperado que David desse um passo à frente, porque é isso que a família faz. Quanto mais eu lia os comentários da minha última publicação, mais irritada eu ficava. Pessoas dizendo que eu escolhi um filho, pessoas agindo como se eu fosse uma vilã por tentar criar uma família que funcionasse. Eu não vou pedir desculpas por isso. Eu não vou pedir desculpas por querer justiça. Alex sempre ficou para trás e agora que peço o mínimo, apenas o mínimo, de inclusão, ele bate a porta e o Reddit aplaude. Comentários. Você é uma mestre da manipulação vestida de mãe. Toda esta atualização soa como um chilique narcísico porque você perdeu o controle da única pessoa da família que você não consegue controlar. Mas tudo gira ao redor do que você quer e do que você considera justo. Você não parou para pensar em ninguém além de você. A frase "você não conquistou nada" foi especialmente repugnante. Ele perdeu um pai que por acaso escolheu deixar para ele as suas coisas. Parece que você está com ciúmes e quer parte dessa herança, o que também explica porque seu atual marido está cansado de você. Eu não culpo seu marido por não querer mais saber de você. Ler isto já é duro. Não quero imaginar como deve ser viver com uma louca como você. Você está em uma espiral tão grande que enviou uma maldita terapeuta para a casa do seu filho como uma testemunha de Jeová com diploma universitário. Além disso, você continua pintando Alex como um cachorrinho ferido, mas não está fazendo nenhum favor a ele. Você o infantilizou por uma década. Continua dizendo ele tentou. Tentou o que exatamente? Se enfiar a força na vida de outra pessoa? Reclamar por não ter acesso à herança de outra pessoa? Ele tem 18 anos e você o usa como sua alavanca emocional. Você deveria incentivá-lo a construir a própria vida, procurar outros amigos, e se David não quer ser amigo de Alex, será que não existem outras pessoas no mundo? Você parece esse tipo de mãe que quer que o filho case com uma pessoa específica, o que já é doentio, mas se for esse o caso com você, é ainda mais. O pior é que, pela sua forma de escrever, começo a pensar que tudo tem a ver com isso. Você fala que Alex está passando por um momento emocional muito difícil, mas leia algo do que você mesma escreve. O seu filho literalmente perdeu o pai, e você não parou para pensar, não pensou em absolutamente nada. Se tivesse pensado, não estaria escrevendo isto e se transformando na própria vítima. Você prometeu coisas que não lhe pertenciam, acha menor que alguém se alegre porque outra pessoa morreu só para poder ficar com as coisas dela, e não deixa o seu filho em paz. Você é um monstro, mas do pior tipo que existe. Pelo menos alguns monstros sabem que são monstros, você parece ignorar esse detalhe. Atualização 2. O meu filho devolveu a caixa com alguns presentes que deixei na porta dele. Ele nem sequer abriu, apenas trouxe de volta exatamente como eu a havia deixado. Esse é o pior tipo de rejeição que uma pessoa pode receber, tentar fazer algo bonito por alguém e ser desprezada dessa maneira.
Havia uma carta impressa colada em cima dizendo que qualquer tentativa futura de deixar coisas na casa dele seria considerada invasão de propriedade e assédio. É o meu filho, e ele me fala como se eu fosse uma criminosa. Alex desmoronou ao ver a nota de volta. Perguntou o que ele fez de errado e honestamente eu não tive resposta, além do fato de que David se recusa a vê-lo como um ser humano. É horrível. Alex continua perguntando se deveria pedir desculpas outra vez, ou escrever algo mais longo, ou enviar um áudio para David. Eu disse que não porque claramente David cavou um buraco de ressentimento tão profundo que não quer uma escada para sair dele. Tudo saiu ainda mais do controle quando tentei algo que pensei ser o próximo passo razoável, um jantar em família. Enviei uma mensagem para David dizendo que queria conversar e que ele viesse para uma refeição. Ele disse não várias vezes, então eu disse que os avós estariam presentes. Só então ele aceitou. Sim, eu estiquei a verdade. Eu precisava tê-lo no mesmo cômodo, precisava que ele visse que Alex não é o vilão que criou na própria cabeça. David chegou e ficou tenso imediatamente ao ver Alex e o meu marido sentados à mesa. Perguntou onde estavam a avó e o avô, e eu disse que eles não puderam vir. Imediatamente ele disse que iria embora, mas pedi que se sentasse por apenas 10 minutos. Eu queria explicar tudo sem que ele desligasse no meio, como faz ao telefone. No meio do jantar, mencionei algo de que me arrependo profundamente, porque tudo explodiu rapidamente. Eu disse que não era justo que tudo que o pai dele deixou fosse exclusivamente para ele, quando Alex também faz parte da família. David ficou imóvel e disse, se isto é outra vez sobre dar a Alex algo da casa do papai, você já sabe a minha resposta. Eu disse que havia conversado com um advogado não para tirar nada dele, apenas para perguntar se legalmente seria possível ajustar distribuições de herança em famílias quando o testamento original foi feito para outra configuração familiar. O advogado disse que não, mas David reagiu como se eu tivesse tentado roubá-lo. Perguntou, você realmente tentou desfazer o testamento do meu pai? Eu disse que não, que foi apenas uma consulta. Ele respondeu que eu não tinha o direito nem de perguntar. Depois colocou um envelope sobre a mesa, uma carta do próprio advogado dele, um aviso formal para cessar qualquer tentativa de comunicação entre nós. Segundo ele, não quer que eu o incomode mais. Advertiu que qualquer coisa adicional resultaria em medidas legais. Eu nunca me senti tão desrespeitada pelo meu próprio filho. Alex começou a chorar, completamente arrasado. Pediu desculpas por tudo outra vez e implorou a David que não cortasse contato. David nem sequer olhou para ele, apenas disse, eu não sou seu irmão. Depois se levantou para ir embora. O meu marido, que normalmente permanece à margem do conflito, disse a David que se acalmasse e pensasse em como Alex estava se sentindo. David respondeu, ele tem 18 anos, parem de tratá-lo como uma criança. Honestamente aquilo pareceu um tapa em mim, não em Alex. Eu sou a mãe, eu conheço a maturidade emocional de Alex melhor do que um garoto que mal o tolerou durante a infância. Depois que David foi embora, o meu marido e Alex também discutiram. Alex gritou que está cansado de ouvirem que ele é sensível demais, e o meu marido disse que está cansado de ficar no meio de todos. Ele saiu furioso atrás de David, mas David já havia ido dirigindo. Foi aí que percebi que havia algo mais acontecendo. O meu marido basicamente deixou de estar em casa. Chega tarde da noite e sai antes do amanhecer, come sozinho. Acho que está me evitando. Ele diz que está fazendo turnos extras, mas eu conheço o horário dele, e ele não está trabalhando mais. Agora a tensão se estendeu também entre ele e Alex. Eles mal conversam. E fica pior. Aparentemente David tem dito às pessoas que eu estou mentalmente instável e que estou tentando me agarrar à herança dele como um parasita. Isso é completamente injusto. Eu acredito que ele tem muito e outros têm muito pouco. Nunca pedi nada para mim, nunca tentei tirar nada dele. Eu apenas defendi que Alex tivesse alguma ligação com o mundo do meio-irmão. Só isso. Mas agora a família estendida está me enviando mensagens, porque David lhes mandou uma cronologia detalhada de cada incidente desde a infância para se pintar como vítima. Ele até trouxe capturas antigas, textos de anos atrás e um desabafo que ele escreveu aos 13 anos sobre como fomos forçados à convivência. Agora todos acreditam que eu o abusei emocionalmente e antes que alguém diga que eu deveria assumir responsabilidade vou deixar claro, Alex ainda é praticamente uma criança, 18 anos não é nada. Ele passou por mais dificuldades emocionais do que David e nunca zombou de David da forma como estão pintando. Ele estava inseguro e às vezes explodia, isso é normal. Eu juro que as pessoas esquecem que meninos que vêm de lares desfeitos ou famílias reconstituídas lutam de maneiras que quem está de fora não entende. O Reddit continua chamando-o de manipulador. Ele não é manipulador, ele está sobrecarregado e está tentando. David é quem o deixa completamente de fora, recusando-se até mesmo a oferecer uma decência humana básica. Sinto que estou perdendo tudo ao mesmo tempo. David, o meu marido, a confiança de Alex, a família estendida e agora estranhos na internet me dizem que sou um monstro. Eu não sou apenas uma mãe preocupada com os filhos.
Tudo teria sido mais fácil se David tivesse aceitado fazer parte da família em vez de nos afastar. As coisas teriam sido mais simples para todos. Comentários. Você é manipuladora e temerária legalmente. Eu sou advogada de sucessões e quero deixar absolutamente claro. A herança do seu filho não é um ativo coletivo. Não foi construída sobre o seu casamento e não existe versão da realidade em que o seu enteado tenha direito a qualquer parte do patrimônio de David apenas porque você se casou. Perguntar a um advogado como ajustar um testamento depois dos fatos não é curiosidade. É uma forma de assédio financeiro. O seu filho respondeu com um cessar e desistir porque você mereceu. Você está errada legal e moralmente. Você até mente para o seu filho e admite isso aqui, o que nos faz pensar sobre quantas outras coisas você pode ter nos mentido. Publicação do enteado. A minha história não é algo que esteja acontecendo agora, mas uma história que terminou felizmente. Eu prometo não escrever demais, embora não saiba até que ponto posso dar uma ideia de tudo o que aconteceu ao longo dos anos. A minha história começa quando eu era criança e o meu pai começou a sair com a minha futura madrasta. Ela estava divorciada havia pouco tempo e tinha um filho. Foi então que começou a minha verdadeira história de terror. Essa mulher não estava bem da cabeça e com o passar dos anos, comecei a ressentir-me pelas coisas que ela fazia. Ela foi infiel ao marido, algo que soubemos através do filho dela. Perdeu muito dinheiro no divórcio ao tentar exigir pensão alimentícia, mas a infidelidade contava contra ela. Ainda assim, de alguma forma, aquilo também me envolvia. Ela queria que o filho ficasse do lado dela, mas, desde antes de todos nós morarmos juntos, o filho dela já a odiava profundamente. Ele era 2 anos mais velho do que eu e embora eu fosse apenas uma criança na época, ela queria me usar para convencê-lo de que seria bom ter um irmão e para que ele passasse mais tempo com ela. Ela não tinha muito dinheiro e o meu pai também não, então eu era a única ferramenta para tentar convencer o filho, em vez de suborná-lo. O problema é que o filho dela não gostava da mãe e muito menos de toda a pressão que ela exercia para me envolver. É uma história longa, então vou resumir dizendo que ela me levava à casa do ex-marido para que eu passasse tempo com o filho. E não era algo combinado previamente com o ex-marido. Ela simplesmente me deixava na porta da casa e ia embora, o que fazia com que o ex-marido ligasse para o meu pai e dissesse para ir me buscar. Embora nem tudo fosse ruim, porque o meu meio-irmão tinha algumas consolas na casa do pai e eu adorava a ideia de jogar nelas. Algumas vezes, enquanto esperava para ser buscado, eu podia usá-las, até que um dia ela me levou para buscar o filho em um dia em que o ex não estaria, porque precisava sair mais cedo por causa do trabalho. A minha madrasta sabia disso e se recusou de propósito a ir mais cedo porque tinha um plano. Ela foi mais tarde, quando o filho estava sozinho, e quando ele abriu a porta, ela entrou e deixou que eu levasse qualquer consola que eu quisesse. Hoje sei que isso não estava certo, mas na época eu gostava da ideia de ter uma e jogar todos os dias. Ela não se importou com o que o filho disse e tivemos que devolver a consola cerca de uma semana depois porque o ex-marido ameaçou chamar a polícia. Coisas desse tipo aconteceram muitas vezes, mas essa é a que mais lembro, também porque desde esse dia comecei a ressentir o meu meio-irmão, porque ele tinha muitas coisas e eu não podia ter nada. Eu pedia ao meu pai ou à minha madrasta que me comprassem coisas, mas eles não podiam. Enquanto isso, o meu meio-irmão era tão privilegiado que nem sequer podia compartilhar nada. Antes dessa situação, ele às vezes trazia algumas das consolas e jogávamos aqui, mas depois disso o pai dele disse que não podia trazer os consoles mais vezes para a casa da minha madrasta? Sim, eu não era muito fã do pai dela porque, indiretamente, ele me culpava por algo que foi ideia totalmente da minha madrasta. Por isso, quando o pai do meu meio-irmão faleceu, eu quase fiquei feliz, primeiro porque isso significaria que ele traria todas aquelas coisas incríveis para casa e, segundo, porque eu odiava aquele homem. Acho que esse foi o momento em que comecei a pensar em classes sociais e nesses tipos de coisas. Eu não sabia o que era socialismo como aprendi depois na universidade, mas já me incomodava que ele tivesse tanto e nós tão pouco. No fim, nada disso veio para casa porque os avós do meu meio-irmão assumiram a residência e moraram lá até ele completar 18 anos e se mudar. A nossa relação também se deteriorou muito porque, embora não fosse algo bonito de dizer, basicamente mencionei que agora que ele havia morrido, poderíamos ter diversão em casa. Eu sei, bastante insensível, mas eu só conseguia pensar em videojogos. Como eu disse, o meu meio-irmão se mudou aos 18 anos e isso foi praticamente tudo até que eu fiz 18 anos e foi a minha vez de ir para a universidade. Então a minha madrasta começou a me pressionar para ir para uma universidade perto da casa do meu meio-irmão. Ela tinha o plano de que eu morasse com ele e de alguma forma me aproximasse dele. Era um plano muito ruim porque ele não gostava de mim, apesar de eu ter pedido desculpas sinceras várias vezes. Ele também não era muito fã da própria mãe naquela época e ela não facilitava, consultando um advogado para ver como poderia reivindicar parte da herança porque estava convencida de que, quando ele a recebeu, ainda era menor de idade e que ela deveria ser quem administraria esses bens até que ele crescesse. No entanto, o testamento dizia que seriam os avós e ela não conseguiu fazer nada.
Depois de um jantar que tivemos nós 4 com o meu pai, no qual ela precisou mentir ao filho dizendo que havia convidado também os avós dele. Acho que esse foi o ponto final da relação de mãe e filho, porque acredito que eles nunca mais falaram. Pelo menos eu não soube de nada durante o ano seguinte em que continuei vivendo com ela, porque depois que o meu pai descobriu que ela estava sendo infiel, ele a expulsou de casa. Mas aqui vem a pior parte. Como fui eu quem descobriu a infidelidade e contei ao meu pai, ela transformou a minha vida em um inferno. Ela me assediou durante meses por telefone e também na minha universidade. Finalmente convenceu uma garota de que eu havia tentado levá-la de uma festa para minha casa enquanto ela estava bêbada e que se não fosse pelas amigas, eu teria conseguido. Eu não gosto de festas nem dessas coisas, então eu nem sequer estava naquele lugar. O karma para ela, além do divórcio, foi que eu a processei por assédio. Nunca conseguimos provar que ela estava por trás das acusações falsas que levaram à minha expulsão, mas tenho certeza absoluta de que foi ela. Ela perdeu e terá que me pagar uma quantia de dinheiro. A quantia é importante para mim neste momento, desde que ela consiga pagar, o que não é garantido agora que se declarou em bancarrota e não tem bens para serem penhorados. Mas pelo menos o tribunal lhe deu uma boa lição. Faz um ano que recebemos a decisão e pelo menos todo o assédio parou. A única parte triste da minha história é que ela não possa pagar, porque esse dinheiro era o que eu contava para ir à universidade. Era apenas uma universidade comunitária, mas era o meu bilhete para um futuro melhor. De qualquer forma, a minha vida não está tão ruim. Estou trabalhando, ajudando a pagar as contas em casa com o meu pai e economizando o que posso para voltar à universidade. Comentário. Sempre que tomo uma xícara de café de manhã e me sento para ler essas histórias, eu adoro o aroma de pessoa que se acha no direito. Eu sou alguém de gosto simples, então ler o quão delirantes algumas pessoas são, e como a vida as pune sempre traz um bom aroma, ainda mais quando conseguem fazer quase todo o Reddit ficar contra elas. Infelizmente não todos, porque há mais delirantes como você por aí, por exemplo a sua madrasta, que se você ainda não leu a história dela, eu recomendo. Ela também mentia nas publicações, assim como você, e contava apenas parte da verdade. O bom de ter duas versões é que pelo menos podemos preencher alguns buracos. A única coisa importante que você disse na sua publicação é que você é um socialista. Pense bem, é uma palavra que combina perfeitamente com você. Você quer as coisas dos outros, chegou até a roubá-las e não quer trabalhar para tê-las. Nunca li você dizer que tentou arranjar um emprego de meio período para comprar as suas próprias coisas ou mencionar que faltava comida. Todas são coisas materiais que não são importantes na vida. Você esquece que o seu meio-irmão tentou compartilhar com você e você retribuiu roubando, com a desculpa de que foi a sua madrasta quem disse para fazer isso. É absolutamente justo que o seu meio-irmão tivesse aquelas coisas, e você não demonstrou ser uma pessoa horrível, apenas aprendeu, assim como a sua madrasta, a culpar os outros como bons narcisistas que são. E sobre a parte em que você se alegra com a morte de alguém para obter as coisas que essa pessoa comprou com o próprio esforço, isso é tão absurdo que nem vale comentar mais nada. Por último, a parte da expulsão da universidade parece ser verdadeira. Se não há provas, como é que você não processou a garota em questão, as amigas dela e a universidade? Eu agradeço. Você alegrou a minha manhã ao me contar não só a história de uma pessoa má recebendo karma, mas de duas que arruinaram a vida uma da outra. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.